Olá, que bom que você veio. Sucesso não ocorre por acaso. É simples, mas não é fácil. Se eu lhe perguntasse o que é sucesso, você teria uma resposta diferente de outras pessoas. Por quê? Porque cada um tem uma definição diferente do que é sucesso. Eu vou estabelecer uma definição aqui para nós trabalharmos neste vídeo. Sucesso é conseguir o que você quer, que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Não é um jogo de palavras, não. Sucesso é conseguir o que você quer. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tem. Isto não lhe impede de continuar almejando outras coisas na vida. Só que, infelizmente, as pessoas confundem sucesso com felicidade. E a história vai mais ou menos assim. Quando o indivíduo passa pela vida igual um gato passa por um telhado de zinco quente, só sente o calorzinho. Eu não sei lhe ensinar a ser feliz. É uma questão de aceitação. Eu sei sim ensinar a ser bem-sucedido, porque sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que se aprende física, se aprende química, pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Se você entra numa quadra de basquete, com regra de ping-pong, por mais boa vontade que você tenha, você não vai conseguir ganhar o jogo, não é verdade? Porque você não conhece a regra. Então nós vamos estabelecer nessa apresentação a diferença que faz a diferença entre o indivíduo bem-sucedido e aquele que batalha e não consegue o que quer na vida. É simples, mas não é fácil. Se você observa um indivíduo andando num cabo de aço de um prédio para outro, é muito simples. Sabe o que ele faz? Ele coloca um pé na frente do outro. Um pé na frente do outro. Mas não é fácil. Vai lá tentar. Se você não souber, vai cair. Na vida a coisa é a mesma. Você vê o seu vizinho deslanchando. É simples. Olha o que ele faz. Ele levanta, ele trabalha, ele almoça, ele trabalha, ele vai conseguindo. Mas não é fácil. Porque às vezes ele conhece estratégia que você não conhece. O que nós vamos discutir aqui é esta diferença que faz a diferença. Vamos lá. Sucesso é medido em polegadas. Olha a corrida de cavalo, você tem aqui o cavalo que chegou em primeiro lugar, você tem aqui o cavalo que chegou em segundo lugar. O primeiro colocado ganhou um prêmio de 15 mil dólares. O segundo colocado ganhou um prêmio de 5 mil dólares. Isso significa que o primeiro cavalo é 3 vezes mais veloz do que o segundo? Claro que não. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultados. Isso é na vida. Pequenas coisas feitas constantemente em pontos estratégicos faz uma tremenda diferença em resultados. Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. De acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos. Por quê? Porque nós não estamos usando nem 5% da nossa capacidade mental. Nós temos 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas e usamos menos de 5% da nossa capacidade mental. Então não interessa o quanto bem-sucedido você é, você pode melhorar. Gostaria de lhe mostrar esse slide aqui. O que você está vendo aí? Borrões de tinta? Não, aí tem uma vaca, tem uma novilha Nelore. Olha aqui, aqui está a orelha esquerda dela. Aqui está a testa, aqui a orelha direita, aqui o olho direito, o focinho, o olho esquerdo. Viu? Não mudou nada no slide. O slide é o mesmo que eu tinha há 15 segundos atrás. Antes você via borrões de tinta, agora você está vendo uma vaca. As oportunidades na sua vida estão do mesmo jeito que essa vaca está nesse slide. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. E para você preparar a sua mente, você tem que mudar o seu referencial. Deixa eu lhe mostrar esse outro slide. Está vendo aí? Borrões de tinta de novo? Deixa eu lhe mostrar o próximo, olha aí. Agora é óbvio, né? Você está vendo um cavaleiro.
Agora, se eu volto e mostro novamente para você este, olha aí. Agora você consegue ver. Por quê? Você agora tem um referencial. No momento que você muda o referencial, você muda a sua habilidade de ver as coisas. Você muda a sua percepção. O mapa não é o território. O mapa do Brasil não é o Brasil. É uma representação do Brasil. A realidade que você tem na sua cabeça não é a realidade real, é a sua realidade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de ilusões. Essa é a verdade. Nós vivemos num mundo de ilusões. Você pensa que você anda numa superfície chata, a Terra é redonda. Você pensa que você está parado no universo, a Terra gira ao redor de si própria, rotação, ao redor do Sol, translação, faz o movimento de tilting para justificar inverno e verão nos dois hemisférios. Você tem a sensação que você está parado no universo, não é verdade? Pois é, nós percebemos realidade através dos nossos órgãos dos sentidos. Só que os órgãos dos sentidos nos enganam. E o que eu vou mostrar para você é como que você consegue mudar essa percepção. Porque mudando essa percepção, você consegue mudar a realidade lá fora. Porque a realidade que você vive é uma realidade que representa a realidade lá de fora. E com isso a sua vida fica mais fácil. Vem comigo, vou lhe mostrar como. Pois é, nós vivemos num mundo de ilusões. Primeiro problema, nós pensamos que o que nós vemos é. Eu sei porque eu vi. Eu vou lhe provar agora que ver com esses olhos não significa muita coisa. Olha esse slide. Se eu lhe perguntar qual é o cinzento mais escuro, da esquerda ou da direita, você não vai ter nenhuma hesitação em dizer o da direita. Mas eu fiz um slide, exatamente o mesmo cinzento. Só que no da esquerda eu coloquei uma moldura vermelha. No da direita eu coloquei a moldura branca. E por causa desse contraste, o seu cérebro percebe o cinzento da direita mais escuro que o cinzento da esquerda. Mas mesmo eu falando isso para você, você continua vendo um cinzento mais escuro do que o outro. Eu acabei de provar para você que nem sempre aquilo que você vê é. Segundo problema. Nós pensamos que o que é, sempre é. Eu sei. Estou casado com a minha mulher há 15 anos, eu conheço ela. A pessoa que você casou há 15 anos atrás não é a mesma pessoa. A pessoa mudou e você mudou. Só que você continua tratando aquela pessoa como se fosse a mesma. Esse aqui é o problema. Você não consegue pisar no mesmo rio duas vezes. Você pisa no rio, você tira o pé, e você pisar de novo, não é o mesmo rio. A água não foi embora. Você não consegue conversar com a mesma pessoa duas vezes. Você conversa com uma pessoa hoje, você encontra com ela daqui a um mês, você mudou, ela mudou. Se você está no mercado, se você é empresário, o mercado muda. Ou seja, a realidade é dinâmica, muda a cada instante. A única coisa constante é a mudança. E nós continuamos tratando as coisas como se fossem estáticas. O terceiro problema que nós temos é que nós pensamos que o que é tudo o que é. Olha esse slide. Está aqui uma placa dizendo área de penitenciária. Cuidado com quem pede carona. Vocês estão vendo esse indivíduo aí pedindo carona debaixo da placa, né? Estão vendo esse carro de polícia. Desperta o humor, não desperta? Vamos analisar esse humor. Será que o humor está na placa? Área de penitenciária, cuidado com quem pede carona? Não. Então o humor deve estar no indivíduo pedindo carona. É engraçado. Então deve estar no carro de polícia vindo. Não tem nada de engraçado. Ora, se o humor não está na placa, se o humor não está no indivíduo pedindo carona, se o humor não está no carro de polícia, onde está o humor? Dentro do seu cérebro. Você juntou essas três coisas e fez a sua interpretação. Isso aqui é humor. Realidade é a mesma coisa. Você pega detalhes do mundo exterior, junta e faz a sua realidade. Mas como eu já disse, o mapa não é o território. O mapa do Brasil não é o Brasil. A sua realidade é a realidade subjetiva. Você pode mudar. Isso que nós vamos fazer nessa apresentação. Para fazer isso, você tem que entender a diferença que faz a diferença entre os indivíduos bem-sucedidos e aqueles que batalham e não conseguem ficar na vida.
Então eu gostaria de apresentar para você, nesse vídeo, 3 características importantes. E primeiro eu vou lhe contar como que elas surgiram. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo de nome Andrew Carnegie. O senhor Andrew Carnegie era o indivíduo mais rico na época dele. Ele controlava o mundo do aço. Foi ele quem deixou dinheiro para construir o Carnegie Hall em Manhattan. Foi ele quem deixou dinheiro para construir a Carnegie Mellon University. O senhor Andrew Carnegie um dia teve um insight. Eu vou morrer como todos nós, mas eu vou deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou. Mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, de tudo que eu coloco a mão, vira ouro. Ele resolveu criar uma coisa chamada ciência do sucesso. Mas ele era um indivíduo extremamente ocupado. Ele não tinha tempo para isso. Uma noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade, de nome Napoleon Hill. Ele ficou extremamente impressionado com a inteligência desse jovem. E ele propôs para o jovem essa ideia de fazer um estudo da ciência do sucesso. Com 25 anos. Napoleon Hill foi para casa, estudou, avaliou a ideia, voltou e aceitou. Napoleon Hill teve a oportunidade, em 25 anos, de entrevistar 16 mil pessoas. Dessas 16 mil, ele selecionou 1.000 que eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham boa vida familiar, boa saúde, boa disposição, paz de espírito, etc. E ele estudou as diferenças entre esses 500 e o resto. Isso nós vamos discutir aqui. Uma delas sendo a autoestima. Você tem que aprender a gostar de você. A segunda é a sua habilidade de se comunicar. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico quando ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter conhecimento na cabeça e não sabe se comunicar? A terceira característica que nós vamos discutir nesse vídeo é a sua habilidade em estabelecer metas. Você não sabe o que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Em vídeos futuros, nós vamos discutir as outras características, como, por exemplo, a atitude positiva, a dedicação ao trabalho e a ambição. A ambição sadia, fundamental na vida. O indivíduo que chega para mim e diz assim, não quero mais nada na vida. Eu falo, então está na hora de você morrer. Porque viver é aprender. E você só aprende fazendo. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos discutir a primeira delas, a autoestima. Aprendendo a gostar de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. Primeiro gosta do número 1, que é você. E depois você vai gostar dos outros. Você não pode dar aquilo que você não tem. Que não parece com dono é roubado, não é verdade? Então a autoestima é essencial. Só que, infelizmente, do modo como nós somos criados, nós temos a nossa autoestima lesada. Até a idade de 8 anos, nós recebemos aproximadamente 100 mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha deles, para gravar o que eles escutam nas 24 horas, para cada elogio, eles recebem 9 repreensões. Então, o que acontece? O indivíduo vai crescendo e vai sofrendo lesões na autoestima. Mas a vida continua. Então, o que ele faz? Como mecanismo de compensação, ele começa a criar uma carapaça. Como o discípulo de Sigmund Freud, Adolf Adler, dizia, toda compensação traz deformação. Então o indivíduo acaba deformando a personalidade dele. Então a autoestima é fundamental. O modo de você desenvolvê-la, a primeira coisa que você tem que entender é o que é pregado em todas as religiões e filosofias do mundo, é a autoaceitação. Então eu vou fazer a seguinte afirmação aqui, ó. Você é na vida aquilo que você se recusa a ser. E eu vou lhe provar isso. Por favor, pense na cor azul. Agora, não pense azul. Olha, você continua pensando. Por favor, não pense numa maçã. Continua pensando. O que acontece? Nós somos na vida que nós recusamos a ser. Em todas as filosofias e religiões do mundo, o conceito de autoaceitação é pregado. Porque você só consegue mudar no dia que você aceita você do jeito que você é. É um paradoxo, não é verdade? Mas o universo é paradoxal. Então o melhor modo de você ser diferente é você aceitar do jeito que você é. E para você aceitar do jeito que você é e você conseguir mudar a sua autoestima, você tem que aprender a trabalhar com o seu subconsciente.
99% do seu poder está a nível inconsciente. E a porta de entrada do inconsciente é o hemisfério direito. Hemisfério esse que nós não treinamos muito na escola. No nosso mundo ocidental, nós trabalhamos 99% do tempo com o hemisfério esquerdo. E a porta de entrada do hemisfério direito é para o inconsciente, inconsciente esse que é pessoal, que depois se junta com o inconsciente familiar, que depois se junta com o que Jung chama do inconsciente coletivo. Então, você, para trabalhar com esse inconsciente, onde está codificado linguisticamente a sua autoestima, você tem que aprender a trabalhar com o cérebro direito. Na verdade, todos nós temos dentro de nós uma criança que nunca é mais velha do que 7 anos. Até a idade de 7 anos, nós não temos habilidade cognitiva. Nós estamos conscientes, mas não somos conscientes que somos conscientes. Então, até a idade de 7 anos, nós temos essa parte de nós que nós carregamos conosco a vida inteira. Essa criança dentro de você que lhe dá espontaneidade, criatividade, alegria de viver. E se você não cuidar dessa criança, a vida não tem gosto. Então é importante você mudar uma série de crenças para você atingir essa criança. A analogia que eu faço é do modo como você treina uma pulga. Olha aí nesse slide. Você vai ver o seguinte, se você colocar uma pulga dentro de um jarro e fechar a tampa do jarro, a pulga não gosta de ficar no jarro. Ela pula para sair do jarro. Ela bate na tampa, volta, bate e volta, até que ela começa a pular um pouco mais baixo. No momento que ela começou a pular um pouco mais baixo, você pode ir lá, olha aí, ó, tirar a tampa do jarro, essa pulga nunca mais vai pular fora do jarro. Você não está acreditando? Faça a experiência em casa. Mas você não precisa fazer a experiência em casa. Você está lembrado como que eles treinam elefantes no circo. Eles pegam o elefante quando bebê, amarram uma corda no pescoço do elefante, amarram numa árvore. O elefante tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, até que o elefante desiste. Depois que ele desistiu, fica fácil. Agora, quando ele é adulto, o palhaço no circo, o que ele tem que fazer? Ele passa a corda do pescoço do elefante, amarra na perna do tamborete da banqueta, e o elefante continua pensando que está amarrado numa árvore. Você não precisa ir ao circo, é só olhar no espelho. É verdade. Você carrega com você muitas crenças da sua infância que são ultrapassadas. Você nunca parou para refletir, será que eu devo continuar carregando essa crença? Talvez fosse útil para você quando você tinha 7, 8, 9 anos, mas hoje ela já está desatualizada. É muito importante você levar em consideração isso, quais são as crenças que não são mais úteis na minha vida, no dia a dia, de hoje. E finalmente, você tem que levar em consideração que o cérebro é uma estrutura cibernética. O que é cibernética? Cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Se eu coloco um termostato no ar-condicionado de uma sala, e eu coloco lá 22 graus Celsius, eu acabei de colocar inteligência numa máquina. A partir daí, esse ar-condicionado vai ligar e desligar, independente da minha interferência, baseando-se na temperatura da sala. E a temperatura da sala vai ficar mais ou menos em torno daquele que eu coloquei no termostato. Você tem os seus termostatos, você tem um termostato dentro de você para dinheiro. Por exemplo, está escrito na sua testa em letra invisível quanto que você vale. Se tiver escrito que você vale 10 mil dólares por ano, o mundo vai lhe entregar 10 mil dólares por ano. Se tiver escrito na sua testa com letra invisível que você vale $1 milhão por ano, o mundo vai lhe entregar $1 milhão por ano. Então o segredo é você mudar o seu termostato com relação a dinheiro, mudar o seu termostato com relação a relacionamento, com relação à saúde e assim por diante. Como que se muda? Nós mudamos esse termostato baseado na linguística. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Toda essa codificação no seu cérebro é uma codificação linguística. Do mesmo modo que isso foi codificado linguisticamente, isso pode ser recodificado linguisticamente. Então vamos aprender isso. Vamos lá. São Tomé dizia, eu preciso ver
para crer. Na minha opinião, São Tomé estava enganado. Exatamente o contrário. Eu preciso crer para ver. Já imaginou se todo brasileiro assumisse a atitude seguinte: eu só acredito que a situação do Brasil vai mudar no dia que mudar. Eu também. Todo mundo ficaria de braços cruzados esperando a situação mudar. Tudo que acontece de importante no universo, alguém primeiro acreditou antes de ver. Então, o paradigma é exatamente o contrário, é crer para ver, em vez de ver para crer. Diz que um executivo chegou em casa um dia, uma mala cheia de trabalho para o dia seguinte. Ele tinha um filhinho de 6 anos de idade, queria brincar com ele. O filhinho perturbando: pai, vamos brincar, pai, vamos brincar, pai. E o executivo disse: não, filho, o pai não pode brincar, ele tem muita coisa para fazer. E o menino continuou insistindo. Aí o executivo teve uma ideia. Ele abriu o jornal, tinha o mapa do mundo. Ele pegou uma tesoura, cortou aquilo em pedacinho, entregou para o menino e falou: meu filho, ó, monta aí, na hora que estiver tudo certinho, o pai brinca com você. Pensando que isso fosse demorar horas. 5 minutos depois o menino volta: pai, está montado. Não é possível, filho. Mas como que você fez isso? Muito simples, pai. Aquele jornal que o senhor me deu cortado, do outro lado da página, tinha o retrato de um homem. Eu coloquei o homem certo, quando eu virei o mundo estava certo. Mas não é isso verdade? Quando o homem está certo, o mundo está certo. Não tem nada errado com o mundo é um lugar paradoxal, potencialmente abundante, feito para todo mundo ganhar. O indivíduo às vezes diz o seguinte: se eu mudasse dessa cidade onde eu moro, mudaria a minha vida. Sabe por que não muda? Porque quando você muda de uma cidade para outra, você leva você com você. Esse é que é o grande problema. Então, o segredo é você mudar de dentro para fora. E para você fazer isso, você tem que entender como que o cérebro funciona. Você tem que entender que um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com a asa só, por mais forte que ela seja. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ser integrado, ele tem que fazer uma integração entre o hemisfério esquerdo e direito, que tem funções diferentes. O hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é verbal, ele é detalhista. O hemisfério direito, ele é não verbal, ele é holístico, ele é artístico. O hemisfério esquerdo, ele vê a árvore, mas não consegue ver a floresta. O hemisfério direito, ele vê a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós temos que fazer é uma combinação dessas duas coisas, da razão e da emoção. Todas as vezes que a razão brigar com a emoção, nós pagamos um preço. Se o indivíduo disser o seguinte: eu vou roubar um banco. Por quê? Porque lá que tem dinheiro. Mas a parte direita do cérebro dele disser: não faça isso não, que é antiético, ele vai lá e rouba o banco. 10 anos depois ele aparece com câncer, não sabe por quê? Porque houve uma falta de integração, de congruência entre a parte esquerda e a parte direita. Então nós temos que fazer essa integração entre a parte esquerda e a parte direita. Além disso, nós temos que fazer uma integração entre o pensar e o agir. Pensamento sozinho não resolve no mundo. O universo só conspira a favor de ação. O pai da psicologia moderna se chamava William James. O Dr. James era filósofo, psicólogo, professor da Universidade de Harvard. Uma vez foi perguntado ao Dr. James: Dr. James, na sua opinião, qual foi a descoberta mais importante nos últimos 100 anos no campo do desenvolvimento humano? O Dr. James disse: na minha opinião, a descoberta mais importante foi que antes a gente pensava que para a gente agir, a gente tinha que sentir primeiro. Hoje nós sabemos que o contrário também é verdadeiro. Se você começar a agir, a vontade aparece. A dona de casa sabe disso. Às vezes ela está com preguiça de arrumar uma gaveta, ela arruma a gaveta, acaba arrumando o armário, acaba arrumando o quarto, acaba arrumando a casa inteira. Então, no momento que você começa a fazer alguma coisa, a vontade vai aparecendo. O Dr. James tem uma frase famosa que diz o seguinte: o passarinho não canta porque está feliz. Ele está feliz porque canta. O passarinho não canta porque está feliz. Ele está feliz porque canta. Ou seja, comece a agir, que a ação é fundamental. Então, na hora que você equilibra o hemisfério esquerdo com o direito, ou seja, a razão com a emoção,
E na hora que você equilibra a parte anterior, que é o pensar, e a parte posterior do cérebro, que é o agir, e que você faz que tudo isso integrado, as coisas acontecem mais facilmente na sua vida. Então essa autoestima que você tem, mesmo que ela seja lesada, você pode modificá-la, porque conhecendo como o cérebro funciona, você pode alterar a sua autoestima. Por exemplo, uma coisa importantíssima, relaxamento. Você aprender a relaxar. Todas as grandes descobertas foram feitas quando o descobridor, o inventor, estava relaxado. Porque é impossível você trabalhar com o hemisfério direito com a musculatura contraída. Vamos pegar alguns exemplos na história. Albert Einstein, quando ele descobriu a teoria da relatividade, ele estava no fundo do quintal da casa dele, deitado numa rede, imaginando que ele viajava num raio de luz. Arquimedes, quando descobriu o princípio de Arquimedes, e saiu correndo na rua nu, gritando eureka, 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 achei, 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 ele estava numa banheira tomando banho. O Arquimedes trabalhava para um rei este que recebeu de presente uma coroa de ouro, e o rei estava em dúvida se a coroa era realmente de ouro ou não. Então ele chamou Arquimedes e disse, ó, você vai ter que descobrir se essa coroa é de ouro ou não. Eu tenho misturado prata sem destruir a coroa, que até então era impossível. E o Arquimedes foi com aquele problema, pelejou várias horas, vários dias, não conseguiu. Até que ele desistiu, foi para casa, entrou numa banheira para tomar um banho. Na hora que ele estava relaxado, de repente veio a ideia de onde surgiu o princípio de Arquimedes. Ele descobriu que sem destruir a coroa, ele conseguia, através da densidade da prata e da densidade do ouro, colocado na água, saber se a coroa era realmente pura, somente ouro ou não. Então o relaxamento é fundamental. Nem que você relaxe 2, 3, 4, 5 minutos por dia. Você tem que parar e deixar o cérebro direito trabalhar. Einstein já dizia, imaginação é mais importante do que conhecimento. Segunda coisa importante que você tem que entender é a habilidade de visualizar. Uma visualização bem feita, quando bem feita, o cérebro não sabe se aquilo realmente aconteceu ou não. Mas nós não aprendemos na escola. Na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo, eles pegaram 30 estudantes que não sabiam atirar. Deram para eles um revólver e 10 balas. E puseram um alvo e cada um deu 10 tiros. Placar horrível, ninguém sabia atirar. Dividiram em 3 grupos de 10. O primeiro grupo viria ali 5 vezes por semana, durante 6 semanas, 20 minutos por dia, praticar atirar. O segundo grupo, 5 vezes por semana, durante 6 semanas, só que não atiraria, praticaria só com o dedo. E o terceiro grupo, iria ali, 5 vezes por semana, 6 semanas, 20 minutos por dia, conversar, bater papo. 6 semanas depois, eles retestaram os 3 grupos. O grupo que praticou com revólver melhorou 83%. O grupo que praticou somente com o dedo, imaginando que estava atirando, melhorou 82%. E o grupo que ficou ali conversando não melhorou nada, mostrando que o revólver era nada mais, nada menos, um instrumento para manter a sua mente fixa. Vai ter uma reunião importante amanhã? Visualiza aquela reunião dando certo. Quanto custa isso? A visualização é fundamental no processo do sucesso. Outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você entender que não existe sucesso sem falha. Aliás, não existe falha no mundo. A única falha que existe é não participar. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, até que um dia você andou. Às vezes você caísse e falou, não levanto mais. Você não teria aprendido a andar. Então, a única falha que você pode cometer é não participar. Os estudos mostram também que é muito importante para a sua autoestima você aprender a sorrir. Você já percebeu que as mulheres sorriem mais do que os homens? E elas vivem mais, 9 anos mais do que os homens. Você vai num lobby de um hotel, você vê um casal saindo do elevador, o homem sai sério, a mulher sai sorrindo. Quando você sorri, você libera do seu sistema nervoso, do seu sistema endócrino, uma substância chamada beta-endorfina, que é um hormônio importante. E isso ajuda, é um hormônio anti-estresse. Além disso, para você franzir a testa, você utiliza 32 músculos. Para você sorrir, você utiliza apenas 28. Sorria, nem que seja por economia. Outra coisa importante para você desenvolver sua autoestima, você tem que capitalizar nas suas qualidades e não nos seus defeitos.
Você tem que perguntar, em que eu sou bom? Olha esse slide aí, ó. Você está vendo aí, ó. Esse baixinho que está aí, ele mede 1,50 m. O nome dele é Bill William Shoemaker. Esse outro aí, que nem cabe no slide direito, tem 2,20 m. O nome dele é William Chamberlain. William Chamberlain foi um dos maiores jogadores de basquete que o mundo já teve. William Shoemaker foi um dos maiores jockeys que o mundo já teve. Você já imaginou o Bill Shoemaker com 1,50 m jogando basquete? Seria medíocre, não é? Você já imaginou o Chamberlain com 2,20 m querendo ser jockey? Pobre do cavalo. Ele sairia do lugar. Mas infelizmente no mundo tem muito Shoemaker querendo jogar basquete e tem muito Chamberlain querendo ser jockey. Você tem que questionar o seguinte: quais são as minhas qualidades? E você tem que capitalizar nelas. É importante você entender isso. Outra coisa importante é você melhorar a sua autoestima, seus amigos. Se você vive em terreiro de peru, é muito difícil aprender a voar com águias. Já é difícil você nadar contra a correnteza, principalmente com o peso amarrado no pescoço. Você tem que procurar amigos que são do seu nível ou melhor, para te jogar para cima e não puxar você para baixo. É importante você entender isso. E finalmente, no trabalho da sua autoestima, você tem que levar em consideração o seguinte, que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da pia da sua casa, sai água. A água vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio. O rio vai para o mar. A água vai para a água. Para quem que vai dinheiro? O pobre? Não, para quem tem dinheiro. Sucesso? Para quem tem sucesso. Amor? Para quem tem amor. Ódio? Para quem tem ódio. Então, você quer aumentar o seu sucesso na vida? É muito simples. De vez em quando você para e dá uma avaliada e diz assim, quais são as coisas importantes que eu já fiz na minha vida que eu fui bem sucedido? E você começa a pensar naqueles sucessos do passado e aquilo lhe permite atrair mais sucesso no futuro. E finalmente, eu gostaria de terminar esse capítulo da autoestima mostrando para você esse slide aí. Está vendo esse jarro aí de bolas de diferentes cores? Imagine que as amarelinhas sejam aquelas condições, aquele condicionamento negativo que você recebeu da infância, aquelas crenças que você quer se livrar delas. Tem dois modos de você se livrar das amarelinhas dentro desse jarro. Você pode ir lá e pegar uma por uma e tirar, psicoterapia faz isso. Ou você pode, sob pressão, injetar bolas de outras cores e automaticamente as amarelinhas serão eliminadas. Enriqueça a sua vida com visões, com metas, com coisas importantes e você vai perceber que à medida que o tempo passa, a sua autoestima se torna cada vez melhor. E o mundo só pode gostar de você o dia que você gostar de você mesmo. Comunicação. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter conhecimento aqui se você não consegue se expressar? Nós vivemos na era da informação. Informação só é válida quando comunicada. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, mandava no mundo quem tinha capital. Na era da informação, manda no mundo quem tem informação. Informação na gaveta ou dentro do cérebro não vale nada. Tem que ser comunicado. Agora eu lhe pergunto, o quanto de comunicação você aprendeu na escola? Praticamente nada. A sua habilidade de se comunicar é por autodidatismo ou por osmose. Então eu vou lhe mostrar aqui como que o cérebro se comunica. E isso vai fazer uma diferença grande no seu dia a dia. Você é julgado na vida por 4 coisas. O que você faz, a sua aparência, o que você diz e como você diz o que você diz. O que você faz? É muito importante o modo como você descreve a sua profissão. Eu posso pegar 2 pedreiros, um ao lado do outro. Eu pergunto para o primeiro pedreiro, o que você faz na vida? Se eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu pergunto para o segundo pedreiro, o que você faz na vida? Eu sou pedreiro, eu estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a posteridade. Os 2, fisicamente, fazem a mesma coisa, colocam um tijolo em cima do outro. Um tem uma perspectiva de apenas colocar um tijolo em cima do outro, e o outro tem a perspectiva da Catedral de Notre Dame. Às vezes, os funcionários das empresas me dizem,
Ah, porque o meu chefe não me valoriza. Aí eu pergunto, e você, valoriza o seu trabalho? Porque não espere que seu chefe vai valorizar o seu trabalho antes de você valorizá-lo. Então é muito importante o modo como você descreve e valoriza a sua profissão. Segundo, a sua aparência. Se você quer servir exército, não apareça lá com o uniforme da Marinha. A aparência, você tem que, na sua aparência, dar a mensagem daquilo que você quer comunicar. O que você quer comunicar com a sua aparência? Você imaginou se eu estivesse dando uma aula aqui de sucesso, de jeans furado no joelho, camiseta com a tatuagem aqui, barbudo, mascando um chiclete? Quer dizer, mas esse é um indivíduo que falou que vai falar sobre sucesso? Se eu vou falar sobre sucesso, eu tenho que ter uma aparência de sucesso. É verdade? Por exemplo, o valor da gravata. Fizeram um estudo no metrô de Nova York, na época que o metrô era centavos, colocaram 50 centavos na mão de um estudante e esse estudante ficava na porta, na entrada do metrô, dizendo o seguinte: com licença, eu esqueci minha carteira em casa, eu tenho que ir embora para casa, faltam 25 centavos. Dá para o senhor completar ou a senhora completar? Ele fez isso 1 hora, ganhou $6. Nada mal, né? Na segunda hora, eles colocaram uma gravata nele. Ele ganhou 18. 3 vezes mais. Será? Porque ele ganhou experiência. No segundo dia, eles inverteram. Primeira hora de gravata, segunda hora sem gravata. Quando ele estava de gravata, ele ganhava 3 vezes mais que quando ele estava sem gravata. Quando ele estava de gravata, teve gente que ofereceu para ele dinheiro para o jornal, sem ele pedir, sem ele solicitar. Você vê o valor da aparência. Terceiro, é muito importante o que você fala. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Porque enquanto você não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas se você falou e falou besteira, não tem jeito de você voltar atrás. Então a gente aprende muito mais escutando do que falando. Cuidado aquilo que você fala, porque uma vez que você falou, não tem jeito de voltar atrás. Quarto, não é só o que você fala, é como você fala o que você fala. Eu poderia trazer alguém aqui que fizesse uma apresentação usando o mesmo vocabulário que eu estou usando, exatamente o mesmo. A apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que você fala que conta, é como você fala o que você fala. Aliás, na vida, muito mais importante do que o que é o como. E nós vamos aprender esse como. Como fazer isso agora. Os olhos são as janelas da alma. Já escutou isso? Eu digo o seguinte: os olhos são as janelas da mente. Através do movimento dos olhos, você pode aumentar a sua criatividade, melhorar a sua memória, aguçar a sua inteligência e se tornar um melhor comunicador. Como? Vamos aprender. Você pode movimentar os seus olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Dependendo da posição que você coloca o olho, você ativa uma área diferente do cérebro. Todas as vezes que você olha para cima, você ativa no cérebro o trabalho com imagens. Você olha para cima, para a direita, você está criando imagens que você ainda não tinha. Por exemplo, se eu solicito que você pense num elefante roxo, de cauda amarela e orelhas vermelhas, você nunca viu um elefante roxo, de cauda amarela e orelhas vermelhas. Você olhando para cima, para a direita, facilita a sua visualização desse elefante. Se eu lhe pergunto qual foi a cor da blusa ou da camisa que você usou antes de ontem, se você olhar para cima, para a esquerda, você ativa a parte do cérebro que vai lhe trazer aquela imagem. Então, através do movimento dos olhos para cima, você facilita o processo visual.
Se você trabalha com os olhos na horizontal, você já está ativando a parte auditiva. Do mesmo modo, se você olha na horizontal para a direita, você está ativando a parte do cérebro que cria sons. Por exemplo, um compositor musical compondo no piano, se ele olha na horizontal para a direita, ele se torna o melhor compositor, por incrível que pareça. Se você olha na horizontal para a esquerda, você está recordando sons que você já tinha no seu cérebro. Por exemplo, você lembra da face do indivíduo, mas você não consegue lembrar do nome. E de repente, João, me lembrei. O que você fez? Você colocou o olho na posição certa. Aliás, muitas reclamações de que a minha memória é ruim, na realidade não tem memória ruim. Todas as memórias são boas. Só que às vezes o indivíduo tem dificuldade em ter acesso à memória porque o movimento dos olhos está fraco. Do mesmo modo que você enfraquece a musculatura estriada, a musculatura do seu corpo, você enfraquece a musculatura do globo ocular. Então, à medida que você enfraquece, você movimenta menos e, com isso, prejudica a sua memória. Quando você olha para baixo, para a esquerda, você ativa essa conversa que tem aí dentro do seu cérebro, que nós chamamos de self-talk. Você passa a conversar mais com você mesmo. Você percebeu que você está conversando com você o tempo todo? Essa conversa que está perguntando que conversa, essa aí. Se você olha para baixo, para a direita, você tem sensações proprioceptivas do seu corpo e emoções. Então, de acordo com a posição do olho, você ativa área diferente do seu cérebro. Se eu estou conversando com você e eu percebo que o seu olho subiu, eu não sei o que você está pensando, mas eu sei como que você está pensando, usando imagens. E se na conversa eu introduzo a seguinte frase: você está vendo o que eu estou falando? Eu introduzi a palavra vendo porque eu percebi que o seu canal visual estava aberto. Então a nossa comunicação melhora. Toda vez que você pensa, todo pensamento, por mais simples ou complexo que ele seja, ele pode ser desmembrado em 3 componentes: imagem, som e sentimento. Se eu lhe pedir para recordar um evento agradável no seu passado, você vai perceber que vem uma imagem, com ou sem som, dependendo do barulho da onda, do barulho do vento, da música, e a sensação agradável, que eu solicitei uma agradável. Todo pensamento, por mais simples ou complexo, ele pode ser desmembrado nesses 3 componentes. Eu digo sempre o seguinte: o abecedário do pensamento tem 3 letras: imagem, som e sentimento. Então, através disso, é claro que tem pessoas que são mais visuais, tem que ver para aprender. Tem pessoas que são mais auditivas, tem que escutar. Tem pessoas que são mais sinestésicas, que nós chamamos, tem que fazer. Às vezes o indivíduo, por exemplo, o marido é visual e a mulher é auditiva. O marido chega em casa e a mulher diz: você não me ama mais. Claro que eu lhe amo. Eu lhe dei um carro, eu lhe comprei apartamento, eu lhe dou mesada. Ela diz: mas você não fala que você me ama. Ela é auditiva, ela quer escutar. Ele é visual, ele está mostrando. Então o bom comunicador é o indivíduo que é poliglota, falando uma língua só. Quando eu estiver conversando com visual, eu uso uma linguagem visual. Quando eu estiver conversando com auditivo, eu uso uma linguagem auditiva. Quando eu estiver conversando com sinestésico, eu uso uma linguagem sinestésica. Isso é fundamental na comunicação, porque é o modo como o cérebro se comunica. Se você pegar um visual conversando com um auditivo e um não se adapta ao outro, é como se eu estivesse colocando um falando japonês, o outro falando alemão, só que eles não sabem que estão falando línguas diferentes. Muito importante você entender essas características e você descobrir qual a sua, e isso facilita muito no processo. E à medida que você desenvolve isso, que você começa a estudar esse movimento dos olhos e coordenar a sua linguagem com o movimento do olho, do interlocutor, você vai perceber que a sua capacidade de influenciar o outro aumenta tremendamente. E com isto, você já sabe o que vai acontecer, né? Com isso, você aumenta a confiança no seu taco. Falamos de autoestima, já falamos de comunicação. Agora eu gostaria de discutir com você sobre metas. Como que você transforma um sonho numa meta? Como que você transforma uma meta em realidade? Primeiro, infelizmente, a maioria já parou de sonhar. Quando as pessoas me perguntam qual o segredo do sucesso, eu digo: é muito simples. Você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia.
Se você sonhar só, não resolve. Olha o hippie aí na rua. Se você trabalhar só, não resolve. Olha o operário de fábrica. Você tem que sonhar de noite, trabalhar de dia. Infelizmente, muitos já pararam de sonhar. Tem muitos outros que sonham a vida inteira e nada acontece. Como que eu faço para transformar um sonho numa meta? É muito simples. Coloque uma data nos seus sonhos. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, nunca vai acontecer. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. O seu cérebro diz perfeitamente. Quando algum dia chegar, você abrirá. Só que não tem algum dia no calendário. O primeiro segredo é você colocar uma data no seu sonho. Aí ele vira meta. O segundo segredo é como que você transforma metas em realidade. Primeiro você tem que fazer um equilíbrio das suas metas. A sua vida deve ter várias metas diferentes. Por exemplo, você deve ter uma meta física. Mas se você tiver só meta física, é igual esses indivíduos que fazem 8 horas de musculação por dia, andam na rua assim, com o cérebro desse tamanhozinho. Chegou aos 50 anos, eles entram em depressão, porque a musculatura começa a deteriorar, eles colocaram o ego todo no músculo. Você não pode ter só meta física. Nem tampouco você pode ter só meta espiritual. Porque nós temos um corpo, nós vivemos no mundo material. Então nós temos que ter metas espirituais e metas materiais, metas físicas. Nós temos que ter metas mentais. Mas eu conheço gente aí que tem enciclopédia britânica todinha, de capa a capa na cabeça. Não pode nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar. Mas não fez nada até hoje com aquilo. Aí o que adianta? O que adianta você ter o conhecimento se você não empregou? Tem gente que só tem meta financeira, só quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional. Como é que eu vou chegar a ser presidente da empresa? Você pode matar até a mãe para chegar lá. E adoece aos 50, aos 60 e também não sabe por quê. Tem gente que só tem meta familiar. Nos Estados Unidos existe uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, do empty nest. É a mãe de família que se dedica totalmente, integralmente aos filhos, a vida inteira. Os filhos crescem como nós crescemos, os filhos vão embora como nós fomos, e elas entram em profunda depressão, porque colocaram todos os ovos numa mesma cesta. Alguém veio e carregou a cesta, ficaram sem ovos. Então, os nossos filhos são muito importantes, tão importantes quanto a gente, nem mais, nem menos. Então você tem que fazer um trabalho de equilibrar todas essas metas na vida. E você tem que fazer um outro trabalho de transformar essas metas em realidade. Como nós fazemos isso? Muito simples. Primeiro, a meta tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Porque o papai gosta. Então por que você não manda seu pai fazer o vestibular se ele gosta tanto? Ninguém tem direito de escolher a profissão do outro. Cada um tem o direito de escolher o que quer na vida. Então primeiro você tem que checar o seguinte: eu estou fazendo isso para mim ou eu estou fazendo isso para agradar alguém? Se for para agradar alguém, não é sua, não vai dar certo. Segundo, a meta tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Significa precisão. O indivíduo diz assim: eu quero dinheiro. O subconsciente fala: dinheiro você já tem no bolso. Eu quero mais. Tá bom, te dou mais $1, mais dinheiro. Não é assim. Você vai mudar a temperatura de um termostato de um ar-condicionado e você me pergunta: que temperatura que eu coloco aqui? Eu falo: coloca mais ou menos. Você vai fazer o quê? Não tem jeito. Em cibernética não tem mais ou menos, e o cérebro é cibernético. Você fala assim: eu quero $50 mil na minha conta até o fim do ano que vem. Aí é específico. Eu não estou garantindo que você vai tê-lo ou obtê-lo, mas eu estou garantindo que a chance de você obtê-lo aumentou tremendamente no momento que você colocou especificidade na sua meta. Você tem que estar comprometido com a sua meta, não é envolvido não, é comprometido. É muito fácil ser bem-sucedido na vida. Você tem que fazer o que precisa ser feito, só que a maioria não está disposta a fazer o que precisa ser feito. Você tem que ter comprometimento com o que você vai fazer, não é envolvimento só não, vai além de envolvimento. Comprometimento. A sua meta tem que ser grande. Quando você conta para o seu melhor amigo, ele não acredita. Quando me mudei para os Estados Unidos em 76, eu falei para um amigo meu: em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses,
eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu disse para ele, e ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom, não precisava aumentar. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Ela tem que ser grande. A sua meta tem que ser feita de tal jeito que você tem que fazê-la a longo prazo. Onde você vai estar daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20. Porque se você não fizer meta a longo prazo, se seu chefe der uma bronca em você amanhã de manhã, você vai ficar chateado o resto do dia. Mas se você tem um planejamento a longo prazo, isso faz parte do plano. Que plano? Se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Então, é muito importante que você planeje as coisas a longo prazo. Você tem que dividir em tarefas diárias. Você diz assim, eu quero ser milionário em 5 anos. Muito bem. Onde você vai estar daqui a 4, daqui a 3, daqui a 2, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 30 dias, daqui a 1 semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? É só esperar o tempo passar, não. E o bonito é que na hora que você divide essas metas em pequenas fatias, é igual comer um salame. Se eu lhe der um salame todo, você não quer comê-lo. Se eu cortar em pequenas fatias, e você vai conversando e tomando uma cerveja, você acaba comendo metade do salame sem sentir. O mesmo ocorre com as metas. Quando você corta elas em pedacinhos, você vai digerindo um a um e o tempo vai passando. E finalmente, você tem que saber onde que você está com relação à sua meta. Se você liga para mim e pergunta, como que eu chego a essa cidade onde você está? E eu lhe pergunto, onde você está? Você diz, não sei, estou perdido. Eu vou dizer para você vai me desculpar, mas eu não posso lhe ajudar. Porque se você não sabe onde você está, como que eu vou lhe orientar? Se você soubesse, eu poderia dizer, ó, se você está ao norte daqui, dirija a sul. Se você está ao sul daqui, dirija a norte. Mas se você não sabe onde você está, eu não posso lhe dar nenhuma orientação. Você tem que saber onde você está com relação às suas metas. Uma vez eu ministrava um curso desse nos Estados Unidos, um americano disse, eu quero $50 mil na minha conta até o fim do ano. Eu perguntei para ele, quanto que você tem? Ele disse, não sei. Poucas semanas depois ele me ligou. Você não vai acreditar. Eu somei o meu saldo das minhas contas bancárias. Sabe quanto que eu tenho no banco? Falei, quanto? Ele falou, $55 mil. Foi engraçado, né? Você já estava pedindo uma coisa que você já tinha. Aliás, na vida é muito comum o indivíduo pedir uma coisa que ele já tem. Ele diz assim, Deus, se eu tivesse talento. O que você acha que é talento? Talento, meu amigo, é 10% inspiração e 90% perspiração. Você tem que suar a camisa. Você acha que um bom pianista, ele sai, senta no piano e começa a tocar piano? Não, ele pratica e depois chama ele de talentoso. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. É isso aí. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. E você tem que se concentrar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Às vezes eu pergunto, o que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero tristeza, eu não quero pobreza. Não estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Qual é a sua visão? Qual é a sua perspectiva? Para onde você quer ir? Então você, se toda manhã você fizesse 3 perguntas para você mesmo, e eu vou terminar esse vídeo deixando para você essas 3 perguntas fundamentais. Essas perguntas são, o que eu quero? Onde que eu estou com relação ao que eu quero? E como que eu chego lá? Quando você começa a questionar o seu cérebro com as perguntas certas, as respostas serão certas. O que eu quero? Onde que eu estou com relação ao que eu quero? E como que eu chego lá? Espero que você chegue lá. Bom, até o nosso próximo encontro. Até logo.